O RP Notícias especial para 22 estados da federação, para o canal 13 da NET, nas principais capitais do país. Tenho o prazer de receber aqui a doutora Cíntia Lima, que vai falar sobre um assunto que acabou de sair do forno, que é a lei da terceirização e o que ela vai trazer para as pequenas e microempresas. É natural que a maioria das pessoas conheça, pelo menos de nome, as grandes empresas existentes no Brasil e até no mundo. Por exemplo, uma criança de 10 anos hoje sabe que a Apple é uma empresa da área de computador, que a Microsoft também, tem 10 anos, não está nem no ensino médio. Por uma série de razões, as pessoas conhecem, de ouvir falar, as grandes empresas. Mas aqui no Brasil acontece um fenômeno extraordinário. O maior empregador do país é a média e pequena empresa. São as empresas que mais empregam no país. É claro que cada empresa não tem uma montadora de veículos, por exemplo, em São Bernardo, Santo André, São Caetano, tem lá 3 mil funcionários. Evidentemente, a micro e pequena empresa. Mas são tantas as pequenas e médias e pequenas empresas do país, tantas que a sua soma é responsável por quase 60% do emprego do país. É por isso que nós estamos com um problema ainda aqui. A indústria já acabou de colocar a cabeça fora d'água. Depois de 2 anos. Mas na área de emprego, a gente tem aumentado, desde maio para cá, a carteira assinada. Então, a gente, pelo menos, está tendo mais carteira assinada do que postos fechados. Por quê? Porque a grande reação, por isso que todo mundo diz, vai dar lentamente, coisa. A grande reação vai se dar com a pequena e com a média empresa. Doutora, por que criaram a lei se estava todo mundo fazendo terceirização no Brasil aí? Há 15 anos atrás, eu trabalhava numa estação de televisão que tinha 64 motoristas. Evidentemente, o motorista e o carro era da televisão. Né? E aí o dono da televisão falou, não quero mais saber disso. Entendeu? Demitiu 64 motoristas. E esse dono da televisão ainda foi razoavelmente gentil em dizer o seguinte, olha, eu estou dispensando vocês aqui, mas vocês vão procurar outra empresa que vai cuidar do negócio aqui, vocês já conhecem o trabalho, quer dizer, não vai haver um grande desemprego na área. E a empresa que pegou o serviço era uma empresa de terceirização. Aí depois foi para a limpeza. Sim. Aí depois começaram os exageros. A pessoa ficava 2 meses e meio, botavam para correr. Porque se ficasse 3 meses, já dava uma certa estabilidade, não é isso, não? Sim, mais ou menos isso. É. Ney, a bem da verdade, como você falou, a terceirização sempre existiu, né? Mas ela existiu e a lei autorizava a contratação de terceirização do serviço meio, que seja, você trabalhava numa emissora, onde o serviço final dela é emitir informação, é a publicidade, e ela terceirizava o serviço meio para ela, que era motorista, faxina. Então, realmente sempre foi permitida essa tal contratação pelas empresas. O que a nova lei veio autorizar e regulamentar foi a terceirização da atividade final da empresa. É como se, por exemplo, uma montadora contratasse uma empresa para fabricar um carro para ela. Seria isso, ao invés de fabricar só a peça. Exatamente isso. Ela possibilita, vamos chegar assim, uma empresa então menor, uma escola de inglês, por exemplo, ela pode hoje contratar professores que possam dar aula para ela. A finalidade da escola é o quê? Dar aula de inglês. Hoje ela pode contratar professores, uma empresa que terceiriza a mão de obra de professores. Tá bom. No tempo que isso estava ocorrendo, quais os problemas que surgiram? Então, acontecia muito das empresas, grandes empresas também, não só pequenas empresas, acabar contratando um serviço final e aí gerar um reflexo trabalhista, porque
o funcionário saía da empresa e movia uma ação trabalhista contra a empresa contratante e a empresa contratada que prestava o serviço. E aí reflete que havendo uma fraude, a empresa que foi contratada para a empresa contratante, ela vai responder com todos os seus fins de direito, que é FGTS, 13º, salário, todas as regularidades de uma empresa normal. Tá bom. Claro. E nesse caso aí, o que a justiça dizia? A responsável é a contratante, ou a responsável é a contratada, ou as duas? Havendo uma irregularidade, uma fraude, era responsável as duas empresas. Agora, doutora, a senhora, eu estava lendo aqui o parecer da senhora, a senhora não acredita que a lei da terceirização com relação a micro e pequena empresa, que ela venha a desafogar a justiça do trabalho? Estou dizendo isso para a senhora porque o povo lá não está aguentando mais. A senhora sabe melhor do que eu, doutora Cíntia, que o ano passado foram 4 milhões de ações trabalhistas. Quer dizer, não tem como julgar isso, não tem como. Como é que vai fazer? Exatamente, Ney. Acredito que para a Justiça do Trabalho ser desafogada, ela precisa de uma cultura melhor, porque no meio onde nós estamos, onde o empresário, o empreendedor precisa buscar meios de ter menos gastos, ele acaba fraudando muitas leis. E, por outro lado, também, o empregado que está sem ganho, sem sustento e sem expectativa de crescimento, ele também acaba investindo na justiça do trabalho para tentar haver alguma vantagem que a empresa não deu. Doutora Cíntia, eu vou contar para a senhora o que o ex-presidente Lula me contou há 20 anos atrás, mas vai ser daqui a 1 minuto. A advogada Cíntia Lima, que orienta as micro e pequenas empresas, está conversando conosco aqui no RB Notícias Especial sobre a nova lei da terceirização. Doutora Cíntia, quando eu era mais jovem, eu trabalhava numa emissora de rádio aqui em São Paulo, chamada Rádio Capital. Acho que existe até hoje. Pois bem. E um dia entrevistei o presidente, fazia um programa às 2 horas da tarde, um dia entrevistei o presidente Lula lá, que não era presidente, não era, ele era líder sindical. Sim. Aí, então, eu peguei primeiro assim, o pessoal aí está se queixando, esse negócio do imperialismo americano, olha os papos que eu falei. Imperialismo americano, porque não sei o quê, porque as grandes empresas, porque sonega. Para não. Graças a Deus que existem empresas estrangeiras aqui no Brasil. Porque essas empresas, elas não burlam a lei. Elas têm que responder para os seus proprietários lá fora e eles exigem que elas andem corretamente aqui. Então eles pagam o INPS, faz tudo direitinho aqui. As empresas brasileiras é que não gostam de fazer o dever de casa. Mas não vamos culpar as multinacionais, porque graças a elas, nenhuma grande montadora no ABC deixa de cumprir suas obrigações trabalhistas ao pé da letra, ele falou. Não tem como. Por quê? Porque elas são fiscalizadas por elas mesmas. A senhora concorda comigo, não? Eu concordo. E aí eu quero perguntar para a senhora se eu tirar a grande empresa brasileira e colocar a micro e pequena empresa, se esse pessoal também não gosta muito de cumprir lá a lei. É por isso que nós havíamos conversado antes, que é uma cultura, né? Realmente, as empresas estrangeiras, elas têm uma cultura delas mesmas se fiscalizarem e realmente arcarem com os pagamentos de INSS, 13º, FGTS, que são os encargos, né, que oneram a relação de emprego. E o que acontece? Precisa ser mudada uma cultura, precisa haver também leis que possam possibilitar o empreendedor, o empregador a fazer algumas coisas assim para a empresa. E
E eu acredito sim que essa nova lei ela veio beneficiar as pequenas empresas no sentido assim, para quem tem um capital social pequeno e está começando, então ela pode beneficiar no sentido dessa empresa dar certo, porque ela pode contratar uma mão de obra especializada no negócio que ela está começando talvez, e aí todo ser beneficiado, mas claro é que a consciência do empreendedor tem que ser mudada. Vou fazer uma pergunta para a senhora. Em 1929, estava uma campanha eleitoral no Brasil para eleger o presidente da República. O candidato era o Júlio Lopes, presidente de São Paulo, e Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul. Nesse momento, houve uma ruptura entre Minas e São Paulo. Estava combinado que era a política café com leite. Um período São Paulo, depois Minas, depois São Paulo, depois Minas. Quando chegou aqui, o Washington Luiz ferrou os mineiros e botou um candidato de São Paulo. Aí tiveram que arranjar um cara, foi pegar o Getúlio lá no Rio Grande do Sul, que era presidente lá. O Getúlio veio e faz a campanha, porque ele já tinha sido ministro da Fazenda lá. Aí ele fez a campanha, mas a campanha foi uma coisa, uma roubalheira de cabo a rabo e tal. Aí veio a Revolução de 30. Aí subiram, ganharam a Revolução, vieram. Aí os paulistas ficaram uma vara, porque não tinha Constituição, e o Getúlio não se coçava com isso. Aí os paulistas pegaram em armas em 32 e obrigaram o Getúlio, em 34, a fazer uma Constituição de qualquer jeito. Como era de qualquer jeito, teve que ser refeita em 37. Mas não tinha nada de constituinte, né? Isso aqui foi o Francisco Campos, meu companheiro lá de Minas Gerais. Ele veio lá, assim, pegou a polaca da Polônia e copiou umas partes da venda. Eu estou dizendo isso para a senhora para dizer o seguinte. Nesse meio tempo, que eu estou falando com a senhora, está se desenvolvendo o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Está começando a funcionar. No Brasil, o Getúlio começa a fazer coisas esparsas assim, por exemplo, olha, quem matar alguém, a pena é isso ser assim, lei e tal. Aí no dia seguinte, ó, quem fizer isso, mas não tinha uma codificação, não tinha lei. E o negócio trabalhista o pessoal começou a achar ruim. Olha, eu não vou trabalhar mais até 10 horas da noite todo dia, porque tem que ter férias, porque tem que ter coisa. Aí o Getúlio foi criando, ao longo do tempo, determinadas leis trabalhistas para ver se resolvia esta situação. Muito bem. Quando chegou em 1942, o ministro do Trabalho falou, presidente, agora já dá para fazer uma consolidação das leis trabalhistas, ou seja, pegar tudo isso que o senhor já foi aprovando ao longo de 10 anos e a gente junta num negócio só aqui e faz essa CLT que está aqui. E nós temos um modelo que é a lei Carta de Lavoro do Mussolini da Itália. Isso. Hoje, falar no Mussolini é pecado, mas naquele tempo ele era um grande líder naquela época. Né? Então, aí fizeram a consolidação das leis do trabalho. As pessoas dizem aí, doutora, não, mas são 70 anos com a mesma lei. Não é verdade. A CLT foi mudada ao longo do tempo. É verdade, doutora? Sim. Ela foi sendo adaptada ao longo do tempo. Muito bem. Aí, então, nós chegamos agora a uma reforma trabalhista, sem revogar a CLT. A CLT continua a CLT. Não é isso, doutor? Isso. E aí tem a reforma trabalhista. Agora eu pergunto para a senhora o seguinte. Como no tempo do Getúlio, iria fazendo as coisas por etapa e depois juntava numa só. Por que não juntaram a lei da terceirização com a reforma trabalhista? Não é a mesma coisa? Não é mesmo não está todo mundo ligado aqui à CLT? Por que a senhora acha que não fizeram isso aí? Não me parece lógico isso? Sim. É muito bem explanado toda a história por você, Ney. Muito bem contada. Nós tivemos uma influência muito grande da Itália na nossa lei trabalhista, né? Por conta da imigração, os estrangeiros no Brasil sempre recebeu, né, essa mão de obra e aprendemos muito com eles. Realmente, assim, o que acontece é colocado um projeto de lei para ser votado e isso demora muito. Então, a terceirização, ela foi proposta para haver a mudança já há muito tempo. E acontece que os tempos ela não caminham junto com a lei.
entendeu? O fato, o valor e a norma demora muito para acontecer. Infelizmente, a norma ela não acompanha os fatos, acaba demorando muito para acontecer. O que a senhora acha? Vamos começar pela reforma trabalhista. A doutora Cíntia, você sabe, ela é advogada, claro, mas ela é sócia e coordenadora da área trabalhista do Cíntia Lima Advogados Associados. Ela é pós-graduada em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e possui 7 anos de experiência na área trabalhista, defendendo e prestando consultoria para empresas e pessoas físicas. O que a senhora acha dessa reforma trabalhista, que foi um negócio louco? Isso aí só foi aprovado porque precisava de metade mais um. Porque se precisasse de 340 votos, não passava, não. É verdade. Ney, eu acredito que a reforma ela foi necessária. Ela foi necessária em vários aspectos. Como você bem explanou aqui, uma história desde a década de 30, passou pela Segunda Guerra Mundial. E é o que acontece, olhando para o nosso país hoje, nós precisamos de uma reforma. O que foi mudado precisa de uma flexibilização. Isso, é necessário isso. Por quê? Todas as leis da Constituição, ela não mudou, que foi adquirido pelo longo desse tempo. O que é? O salário, o 13º, o FGTS, as férias. O que a reforma trouxe hoje é uma possibilidade de negociação, de você ter aqueles direitos. Isso é necessário por conta da pequena empresa. Hoje existe muito trabalho também em home office, muito pequenos empreendedores, porque com a crise que tivemos no nosso país, já vindo há 2 anos, com as demissões, muitas pessoas viraram empreendedores, né? Então, realmente, nós estamos numa fase que nós precisamos de novas leis, de flexibilidade para você poder contratar e aí firmar a relação de emprego. A senhora costuma dizer que com a nova definição de terceirização surgiu um novo mercado para o empreendedor. Queria saber por quê daqui a 1 minuto. A advogada Cíntia Lima orienta as micro e pequenas empresas sobre a nova lei da terceirização. Muito bem. A senhora diz aqui que com a nova definição de terceirização surgiu um novo mercado para o empreendedor. O que é? Acabou surgindo o reflexo com o novo mercado do empreendedor, exatamente porque esse novo empreendedor hoje, que acabou de sair de uma empresa onde tem o seu FGTS que ele pode resgatar, ele pode investir em alguma área, né? É muito interessante, eu estava esses dias num salão e a dona do salão falou assim para mim: poxa, ótimo seria se eu pudesse contratar esteticistas para o meu salão já treinadas, porque é muito difícil eu conseguir uma pessoa treinada para a minha área. Profissional, já. Profissional em geral. Então, é um mercado novo, onde as pessoas podem explorar, principalmente nesse momento do nosso país, né, do mercado. Doutora, a senhora também, a senhora acha que os processos trabalhistas atualmente são um grande impeditivo de crescimento sustentável das pequenas e médias empresas? As pequenas e médias empresas. Tá. Eu vou explicar por quê, Ney. O que acontece também, por um lado, onde é uma oportunidade para o empreendedor, por outro lado, ele tem que lembrar da realidade dele, que ele tem um capital social baixo, que ele ainda está angariando um dinheiro financeiramente, está se estruturando. O que acontece? Na contratação de terceirização, ele também tem que fiscalizar a mão de obra, no sentido que, se a empresa que ele contratou está pagando devidamente o INSS, o FGTS, todos os benefícios do direito que o empregado tem. Porque, uma vez
essa empresa não arcando com esses valores, os direitos do funcionário, ele vai responder na Justiça do Trabalho, subsidiariamente. Então, ele pode, nesse cenário, acabar tendo uma dívida maior do que ele estava preparado, exatamente porque ele é pequeno empreendedor, pequena empresa, vamos dizer assim, e não tem um capital ainda para poder ter estrutura para uma ação trabalhista. A senhora está numa posição de quem não só atende o cliente entrando com uma ação na Justiça do Trabalho, como a senhora tem o futuro cliente, o cliente, para fazer consultoria, correto? Correto. Quais são os principais problemas que se tem na pequena, na microempresa? A micro é a menor que tem, né? Uhum. Né? Sim. A microempresa é a menor que tem. A pequena é um pouquinho antes, né? Sim. Num aspecto geral, na minha visão do dia a dia, o que falta nas empresas são um administrativo bom, né? Pessoal, onde fiscaliza todo o dia a dia e documenta todo o dia a dia de um funcionário. Eu acho que o que as pequenas empresas, principalmente, elas sentem falta realmente é de uma maturidade para documentação, para fiscalizar. Acho que é essa a necessidade, né? Assim, o principal ponto. Doutora, uma pequena empresa. Eu acho que o SEBRAE é uma instituição do governo federal, acho eu, que do governo federal, que presta orientação para os empreendedores da pequena e média empresa, da microempresa. Mas eles não atuam sobre a empresa já existente. Eu tenho observado que o SEBRAE atua na preparação da pessoa que vai querer fazer o negócio. A senhora também, né? Também. Conheço o SEBRAE, também indico bastante. Ele realmente tem um programa onde você vai até ele e ele te ensina a estruturar passo a passo de um caminho de uma empresa. Sim, isso ele tem. Só que, infelizmente, o que acontece, infelizmente ou felizmente, né, porque acaba sendo bom para todos, que o brasileiro muitas vezes começa algo sem estrutura, né? E dificilmente ele vai pensar e falar assim, eu preciso me estruturar, eu preciso ir aprender como fazer a minha empresa. Geralmente ele pensa que ele sabe. Não, e depois tem uma coisa, a senhora sabe melhor do que eu, que quando alguém tem uma grande empresa, por exemplo, a NET, operadora de coisas, a NET, se ela for entrar num mercado, ela vai dar uma pesquisa antes, ver quais as chances que tem de chegar lá, né? Se tem alguma concorrência no local, que o pequeno e o médio acha que está resolvido, e às vezes não está resolvido. Vai para um lugar onde não vai ter cliente para vender. Né? O que a senhora atua mais, no tributário ou no trabalhista? Na trabalhista eu atuo mais, no meu dia a dia é totalmente direito do trabalho hoje. E é isso que o senhor disse realmente. Precisa ver, e o SEBRAE ensina isso até para você, para o empreendedor, local, o imóvel onde vai ser, para fazer uma pesquisa antes. O SEBRAE ajuda. Ajuda em todas as coisas. Ele vai até o sujeito montar. Depois que monta, o sujeito vai ter que procurar a senhora ou outro advogado para resolver o seu problema. Com certeza. Pois bem, meus amigos, o RB Notícias é especial para 22 estados da Federação. Não esqueça, hein? Canal 13 da NET aqui em São Paulo. A advogada Cíntia Lima, que orienta as micro e pequenas empresas sobre a nova lei de terceirização, foi a nossa convidada de hoje no RB Notícias. A senhora tem 30 segundos, eu vou contar aqui. A senhora tem 30 segundos para falar para aquela televisão ali o que a senhora quer falar. Pode falar. Meu nome é Cíntia Lima, eu sou sócia do escritório e sou responsável pela área trabalhista. E acredito, posso falar assim, de todas as leis que nós estamos aqui conversando, tanto a lei de terceirização e da reforma trabalhista, eu acredito que todas elas vêm para melhorar o estado que nós estamos do país. Ótimo.